Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais um devocional para você, uma reflexão, algo tremendo para você pensar, refletir, analisar a sua vida diante do Senhor. O nosso tema hoje da nossa meditação é terminar bem. Será que você tem começado, vivido e será que você vai terminar bem? Como é que você vai chegar na linha de chegada diante do Senhor? E nós temos como valor fundamental, dentro daquilo que nós vamos falar hoje, Deus procura homens e mulheres de integridade que vivam uma vida santa e que sejam responsáveis perante Deus e diante do corpo de Cristo. Integridade glorifica a Deus, protege líderes de tropeços e incentiva o crescimento, tanto seu quanto das pessoas que estão na sua área de influência. O nosso objetivo é esse, que cada líder, cada cristão, cada discípulo de Jesus avalie o seu chamado diante de Deus, a sua vida, e se comprometa a terminar bem na sua vida, na sua liderança, na sua área de abrangência e na sua trajetória cristã. John Stephen Akawari é uma lenda olímpica. Ele era um dos favoritos para ganhar a maratona dos Jogos Olímpicos de 68 na cidade do México, representando seu país, a Tanzânia. Mas no meio da corrida ele sofreu uma queda, provocando um forte corte profundo em seu joelho, deslocando a articulação. Uma hora depois de o vencedor haver cruzado a linha de chegada, Akawari finalmente entrou no estádio para completar a corrida. Os medalhistas já haviam recebido os seus prêmios. Os últimos espectadores que estavam se preparando para deixar o estádio foram testemunhas desse momento épico, desse momento histórico. Todo ensanguentado, todo enfaixado, Akawari, esse atleta da Tanzânia, entrou mancando pela pista do estádio e completou a maratona. Quando perguntado pelos repórteres por que ele continuou a correr quando já não tinha mais qualquer chance de medalha, sua resposta foi: meu país não me enviou a 8.000 quilômetros de distância para começar uma corrida, eles me enviaram para terminar a corrida. Olha só que história tremenda. Moral da história: você foi criado por Deus para terminar bem a sua corrida cristã. Qual é o plano de Deus e a realidade da vida com relação a isso? Querido, não há dúvida em nossas mentes que o plano de Deus para mim, para você, para nós, é que nós terminemos bem a nossa carreira cristã. O apóstolo Paulo é nosso exemplo disso. Ele começou muito bem, lá em Atos 9, 20 a 22, nós vemos isso, e terminou muito bem, nós vemos isso claramente em 2 Timóteo 4, 7. O propósito de Deus para nós nunca foi que desistíssemos da carreira. E o exemplo foi esse atleta da Tanzânia para nós, né? Salomão, por exemplo, é um exemplo de um líder que não terminou bem. Começou muito bem lá em 1 Reis 3:3 e terminou muito mal, segundo 1 Reis 11, de 4 a 6. No entanto, a dura realidade é que 70% dos líderes não terminam bem a sua carreira cristã. Vou repetir. Segundo Robert Clinton, na sua obra sobre liderança, 70% de todos os líderes não terminam bem a sua jornada de liderança cristã. Você acredita que essa é a vontade de Deus para mim e para você? É claro que não. Esse estudioso, escritor, Robert Clinton, pesquisou líderes cristãos ao redor de todo o mundo e afirmou que 7 em cada 10 líderes cristãos não vão terminar bem seu ministério cristão. A conclusão que Clinton chegou foi adquirida a partir de uma avaliação pessoal, relatos de companheiros e seguidores, de acordo com os ensinamentos da sua religião. Onde é que foram parar todos esses 70% que não terminaram bem? Primeiro, a Bíblia ensina que uma das coisas que faz com que as pessoas abandonem a sua carreira, a sua jornada, é porque desistiram. Em 2 Timóteo 4:10, Paulo menciona que Demas amou o presente século e o abandonou. Desistência é a primeira maneira pela qual as pessoas abandonam a carreira cristã, a jornada da fé, e não terminam bem. Segunda é se deixaram estagnar, pararam no tempo, pararam de crescer. Filipenses 3:19, a parte B,
diz que eles só pensam em coisas terrenas, ou seja, muitas pessoas param de crescer, começam a se envolver com as fascinações desse mundo e só pensam em coisas terrenas e não avançam na vida cristã, não crescem em Deus, não florescem no Senhor, porque se deixam estagnar. Desistem, em primeiro lugar, se deixam estagnar, em segundo lugar. Terceiro lugar, porque foram desqualificados. Paulo fala em 2 Coríntios 7,10 que a tristeza mundana é sem arrependimento. Foram desqualificados, até sofreram tristeza, mas não se arrependeram, não chegaram ao final bem, conforme os padrões estabelecidos por Deus, se envolveram com o mundo, se envolveram com as coisas dessa terra, não se arrependeram e foram desqualificados por falhas terríveis ao longo da sua jornada e da sua vida impenitente, sem arrependimento. Como é que isso aconteceu? Pergunte ao rei Salomão. O rei Salomão, por exemplo, é um trágico exemplo bíblico de alguém que começou bem, maravilhosamente bem, mas não terminou bem. Ele começou como um homem cheio de sabedoria, que escreveu: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1,7. No entanto, no final da sua vida, Salomão se tornou um cínico e um tolo que acabou escrevendo: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade é vaidade. Eclesiastes 1:2. Ele chega à conclusão que muitas coisas que ele se embaraçou, se atrapalhou, se ataviou, foram vaidades que ele mesmo buscou. E nós temos que cuidar com as vaidades da vida, que podem nos embaraçar, nos atrapalhar e terminar o final da nossa jornada com que eu e você não terminamos bem, embaraçando, atrapalhando, ataviando muitos crentes ao redor do mundo. Como é que nós perdemos a nossa integridade? Querido, nós perdemos um passo de cada vez. Não começa do dia para a noite. Raramente é apenas um fator que influencia ou faz com que alguém não termine bem a jornada cristã. Muitas vezes um simples passo, um simples pisão, pode colocar-nos em uma rota que, se não for corrigida, nos levará a um fim desastroso. Um pequeno desvio no leme, né, do barco pode levar o barco numa outra direção totalmente equivocada, perdido no meio das marés da vida. Quais são os 4 grandes desafios da vida? Primeiro, dinheiro. Segundo, sexo. Terceiro, poder. E quarto, orgulho. Esses 4 primeiros fatores são as razões mais óbvias e comuns porque muitos líderes, muitos discípulos de Jesus, muitos cristãos não terminam bem. Eles são muito bem descritos pelo apóstolo João, em 1 João 2, de 15 a 16. Ele diz, o apóstolo João, o apóstolo do amor: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundão, do mundo sem Deus, do cosmos sem Deus. Quais são esses 4 grandes problemas humanos? Primeiro é o dinheiro. O dinheiro não é inerentemente mal, é um elemento neutro que pode ser levado para o lado bom ou para o lado ruim. Ele pode ser uma bênção, mas também uma grande fonte de tentação e maldição na vida das pessoas. A Bíblia já diz em 1 Timóteo 6,10: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E 2 Timóteo 3,2: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos. Qual é a resposta de Deus para isso? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, Mateus 6,33, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Qual é a aplicação prática para isso que nós estamos falando? Se possível, não lide com o dinheiro da sua igreja, da sua organização ou de seu ministério. Se você tiver quem faça isso, certifique-se de ter sempre presente 3 testemunhas, no mínimo 2, e de tomar todas as precauções para evitar até mesmo a aparência do mal. Tome cuidado com o dinheiro. O dinheiro pode ser uma grande fonte de tropeço e de tragédias humanas. O segundo grande problema humano é o sexo. O sexo é um dom precioso de Deus. Nós aprendemos isso ao longo da Bíblia, para ser apreciado aonde? No casamento, e exclusivamente no casamento. Fora disso,
é desviar do propósito de Deus e resulta num desastre pessoal. Provérbios 2,18, a Bíblia diz: ela, se referindo à mulher adúltera, se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Efésios 5:3, a Bíblia diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Qual é a resposta de Deus para enfrentarmos o problema da sexualidade, da sensualidade, do sexo equivocadamente? É que nós precisamos nos aproximar mais e mais do trono da graça de Deus e encontrar ajuda para sairmos dessa situação. Conforme diz Hebreus 4:14-16, o trono da graça está disponível para você. Podemos nos aproximar do trono da graça com ousadia, com intrepidez, através do novo e vivo sangue de Jesus, seu Filho, para que Ele venha nos socorrer nos momentos oportunos. Qual é a aplicação prática de tudo isso? Tome medidas proativas, cuidadosas, zelosas, para evitar o risco da tentação. Evite ficar sozinho com as pessoas que você se sente vulnerável, tentado, atraído, que são proibidas para você, com as quais você pode se envolver sexualmente, tropeçar, cair, ser atraído fisicamente. Isso é a aplicação prática. Fugir não é do mal, é da aparência do mal. Fugir da impureza, fugir da prostituição, conforme diz a palavra de Deus. Leia em 1 Tessalonicenses 4:1-7. É um texto tremendo que fala dicas preciosas de como o cristão deve viver a questão da sua sexualidade. Terceiro grande problema, grande poder que afeta os homens, é o poder. O poder mesmo. O poder pode ser uma grande tentação para o líder, para o discípulo de Jesus, para todos nós, pessoas, todos os nós cristãos. Lembre-se, liderança é influência, e com ela vem o poder. Com influência vem o poder. Quanto maior a sua influência, maior o seu poder. No entanto, se abusarmos do poder, isso traz graves consequências para a vida do discípulo de Jesus, para os cristãos e para os líderes cristãos. Atos 8, de 9-23, na história do feiticeiro Simão, ele tentou usar o poder de Deus para benefício próprio e levou uma zorbada, uma exortação, uma admoestação tremenda do apóstolo Pedro diante dessa situação. Lembre-se, qual é a resposta de Deus para nós diante do poder, das fascinações do poder? Jesus nunca usou o poder para o seu próprio benefício. Nós vemos isso claramente em Mateus 26:53. E qual é a aplicação prática disso? Seja um líder, um discípulo, um cristão, servo, cristocêntrico, focado no estabelecimento não do seu reino, mas do reino de Deus aqui na terra. Um teólogo cristão brasileiro já dizia: nós somos sinalizadores do reino de Deus aqui na terra. Que você ajude outros a alcançar o máximo do seu potencial em Cristo Jesus, o nosso Senhor, sendo um líder, servo, cristocêntrico, focado no estabelecimento do reino de Deus sobre a terra. E o quarto, último problema, o último grande fascinação que faz tropeçar os homens é o orgulho. Talvez o maior deles, o mais difícil de ser discernido, de ser vencido. O orgulho pode ser a consequência até de um ministério de grande sucesso, de ministério pujante, crescente. Líderes que atingem grande sucesso no ministério são propensos a essa tentação, a tentação na área do orgulho, da prepotência, da altivez, da arrogância, da soberba. No entanto, a advertência de Deus é clara. Provérbios 16:18, o orgulho precede a queda. Em outras versões, o orgulho vem antes da destruição. O orgulho vem antes da destruição. Nunca diga o que eu fiz. Não, nunca faça isso. Assuma a sua responsabilidade. Tenha um coração humilde diante do Senhor. Não faça nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo, como Paulo nos ensina em Filipenses 2:3. Então a resposta de Deus é essa: não faça nada por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos
e dê toda a glória ao Senhor Jesus. Aplicação prática de tudo isso: reconheça frequente e publicamente a origem do seu sucesso. E a origem do seu sucesso é a graça, o poder e a unção do Senhor sobre a tua vida. Siga esse modelo bíblico de liderança servil, cristocêntrica, bíblica, abençoada. Esses 4 pecados que nós mencionamos são óbvios, mas também são perigosíssimos. No entanto, existem outros 4 pecados adicionais do líder que podem ser como um câncer e podem ser tão perigosos como esses 4 primeiros, que normalmente a maioria das pessoas caem, tropeçam e não terminam bem. Esses podem crescer em influência de forma insidiosa em sua vida, até que seja quase tarde demais para mudar. E essa condição é descrita em Marcos capítulo 4, de 13 a 19. A Bíblia diz: outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Quais são essas 4 mais pragas que podem assolar o nosso coração, nos fazer tropeçar e impedir que nós terminemos bem? Primeiro delas, a estagnação mental. Salomão deixou de ouvir a Deus e aprender com ele, e por causa do pecado de Salomão, ele chegou a tal ponto de escrever as seguintes palavras: o que foi é o que há de ser, e o que se faz, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol, conforme diz Eclesiastes 1:9. Qual é a resposta de Deus para tudo isso? Mantenha-se informado, continue aprendendo, se recicle, se capacite, sempre há algo novo para se aprender de Deus. Jesus, em Lucas 2:52, a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus. Sempre há algo que nós podemos crescer. Em Mateus 11:29, Jesus disse: aprendei de mim. Nós podemos aprender dele cada vez mais, ler mais a Bíblia, ler bons livros, ouvir ministrações extraordinárias. Provérbios 1:5 e Provérbios 9:9, a Bíblia já diz também que os sábios ouçam e aumente o seu saber. Você tem tido planos para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento intelectual, ou você se acha já maduro, bonzão, bacanão? Será que você se deixa aprender hoje? Se você deixa de aprender hoje, presta atenção, parará de crescer amanhã, conforme diz Bob Buford na sua obra cristã. Se você deixa de aprender hoje, parará de crescer amanhã. Então faça planos para o seu crescimento pessoal. E outro problema terrível, né, que nós lemos aqui no livro de Marcos, é o enfraquecimento de caráter, de convicções, que assola muitas pessoas. À medida que o seu reino prosperava, Salomão começou a fazer aliança com outras nações, e ele começou a comprometer as suas convicções, até que o seu caráter desapareceu. No final, ele foi contado com os reis que foram infiéis aos olhos do Senhor, conforme diz 1 Reis 11, de 4 a 6, sendo já velho Salomão, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Qual é a resposta de Deus diante desse enfraquecimento de caráter, de convicções, diante de todo esse mau exemplo que nós vemos do rei Salomão? Reafirme as suas convicções e examine diariamente o seu caráter. Salmo 139, 23 a 29, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Atos capítulo 4, versículo 20, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Daniel 3, de 16 a 18, nós, se referindo aos 3 jovens hebreus, não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Ou seja, nós vemos jovens reafirmando as suas convicções, e homens, salmista no Salmo 139, em Atos 4, 20, homens que examinavam o seu caráter diariamente. Você tem interagido com pelo menos uma pessoa para que possa confrontá-la, essa pessoa que te ama, confrontá-lo sobre a sua vida, sobre o seu testemunho?
terceiro aspecto, tão perigoso quanto o sexo, o dinheiro, o poder e o orgulho, é a negligência da influência ou do legado. Negligência da influência e do legado. Mais tarde em sua vida, Salomão escreveu Eclesiastes, que é bastante pessimista. É um livro pessimista sobre a vida humana, vivida debaixo do sol, ou seja, fora da sombra protetora de Deus. Nesse livro, Salomão cinicamente escreveu as seguintes palavras: já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eclesiastes 1:11. Ou seja, Salomão realmente negligenciou o seu legado e, como consequência, a sua influência negativa se estendeu através dos seus descendentes. Após a sua morte, o reino foi dividido. Seu filho e seu neto, que reinaram depois, eram corruptos, foram terríveis ao povo de Judá, e o povo de Israel se dividiu terrivelmente, o povo de Israel, por causa de erros e falhas de Salomão como pai e dos seus filhos, das suas gerações. Qual é a resposta de Deus para nós com relação a todas essas tragédias, por negligenciarmos a nossa influência e o nosso legado na vida das pessoas? É que nós renovemos os nossos compromissos diante de Deus. Renove o seu compromisso com Deus. Renove o seu compromisso com os propósitos de Deus na sua vida. João 17:19, a Bíblia já diz: em favor deles eu me santifico, Jesus diz, para que também eles sejam santificados pela verdade. Ou seja, Jesus aqui está se santificando, sabendo que a sua abrangência santificaria os seus discípulos, os seus seguidores, renovando e reafirmando o seu compromisso com o Pai. Faça também da prioridade de Deus a sua prioridade. Que as vidas sejam transformadas, que você reproduza a vida cristã de forma consistente e perseverante na vida de outras pessoas, conforme nós aprendemos com Paulo, escrevendo a Timóteo em 2 Timóteo 2, de 1 a 2. E eu quero te lançar uma pergunta ao finalizarmos. Você está investindo o seu tempo em um Timóteo, em um discípulo, para o ajudar a se tornar um discípulo fiel, capaz de reproduzir a si mesmo em outros? O quarto ponto desses 4 mais, diferentes, que podem embaraçar as pessoas, e talvez o pior desses 4 pontos, é a perda da intimidade com Deus. Apesar de ter tido experiências poderosas com Deus, no princípio do seu reinado, Salomão, no final da sua vida, abandonou a Jeová e seguiu outros deuses. Olha o que diz 1 Reis 11:9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe apareceu. Ou seja, Deus